Boa noite a todos. As imagens de satélite e o GPS são bastante conhecidos. Milhares de pessoas no mundo acessam Google Earth ou utilizam GPS em veículos ou celulares. A imagem de satélite e GPS são geotecnologias. Foco é um programa online criado para deixar mais claras as geotecnologias com a vida cotidiana. São 3 programas temáticos. O primeiro foi sobre o tempo, que pode ser visto no www.santiagoesintra.com.br. E o segundo, que agora começa, é sobre o espaço. Os convidados a falar sobre o espaço são o pesquisador em precisão de imagens de satélite Antônio Tomazelli, o fundador da agência de marketing digital 8020, Estevão Riso, e uma dupla do projeto Nova Cartografia Social, o pesquisador social José Carlos Vandresen e a coordenadora geral do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu, Maria de Jesus Ferreira Bringelo, ou Dona de Gé. As perguntas podem ser enviadas para o site do Foco e serão encaminhadas aos palestrantes. E aqueles que nos seguem pela internet podem também enviar através do Twitter, @Fococultura. Peço por gentileza que desliguem seus celulares. Bom evento a todos e ao Foco. Convido agora Antônio Tomazelli, que é graduado em Engenharia Cartográfica e livre docente pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, onde é professor titular. É colaborador da International Society for Photogrammetry and Remote Sensing. Com vocês, Antônio Tomazelli. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Santiago Esintra pelo convite. E eu confesso que eu estou um pouco ansioso com a oportunidade, porque eu fui convidado para falar de imagens, mas eu não vou poder usar imagens aqui. Então, é um pouco difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que as pessoas têm ideias, se lembram de imagens de satélite, porque elas veem isso todos os dias. Para começar, vou falar um pouco sobre o que é espaço, e eu vou usar a definição do Milton Santos, que é um bacharel em Direito por formação e geógrafo por opção. Então, o Milton Santos ele define espaço como um conjunto inseparável, indissociável de sistemas de objetos e sistema de ações. E os sistemas de objetos, eles eram divididos ou são divididos em objetos técnicos, em objetos de arte e objetos de design. E, obviamente, que os objetos técnicos são aqueles que nos interessam. Os objetos naturais também, mas esses objetos naturais são as coisas. Os objetos técnicos são os objetos que são construídos pelos homens, objetos artificiais. Também é importante destacar que, dentro dessa conceituação, desse conceito do Milton Santos, existe uma diferença entre paisagem, território e espaço. O espaço é esse conjunto mais complexo, que inclui os seres humanos, inclui os objetos, e a paisagem é um objeto, é estática, sem os seres humanos. Bom, o que são, então, as técnicas? As técnicas são os meios que nós usamos para fazer a nossa vida. A principal forma que nós usamos para fazer a nossa vida. Como é que se desenvolveram as técnicas ao longo da história? Então, grosseiramente, essas técnicas se desenvolveram inicialmente baseadas na experiência, baseadas no acaso, inicialmente. Posteriormente, baseadas na fase do artesão, as técnicas passaram a ser desenvolvidas com base na experiência, na transmissão desse conhecimento empírico de uma pessoa para outra. E a fase que nós vivemos atualmente é a fase do engenheiro, que é a fase que usa, então, o conhecimento científico. Então, a técnica atual, os objetos técnicos, são construídos com base no conhecimento científico. Isso é o que é o mais importante. Os objetos técnicos não são mais construídos com base na experiência. Eles dependem da ciência. Então, antes de nós termos um objeto técnico, nós temos ciência. Isso é importante. E a ciência de que nós estamos falando, a geomática, o sensoriamento remoto, as geotecnologias, são um grande exemplo disso. Antes das geotecnologias existirem, existiu muita ciência. Esses objetos técnicos de hoje, além dessa característica científica, têm uma característica adicional, que eles são objetos também que produzem e usam informação. Então, são objetos que estão também relacionados à informática. Particularmente,
A nossa ciência, a nossa tecnologia do sensoriamento remoto, do GPS, basicamente são tecnologias que produzem e usam informação. Essa característica desse objeto técnico de que falava Milton Santos, desses objetos que fazem parte do espaço, as geotecnologias têm um papel especial, porque são as geotecnologias que procuram observar, que procuram medir todas essas, a paisagem e também o espaço. Bem, eu vou começar um pouco tentando falar um pouco da história disso. Como que o homem, quando o homem começou a fazer mapas, a se preocupar com geotecnologias. Desde que ele, caçador-coletor, teve que se deslocar, ele teve que navegar, teve que procurar a caça e voltar à sua posição original. Então, ele teve que navegar. Para navegar, ele inicialmente usou, provavelmente, referências físicas, morros, rios. Num segundo momento, ele deve ter usado o sistema de posicionamento global mais antigo que existe, que são as estrelas e o Sol, os astros. E, num determinado momento, ele teve a necessidade de gravar esse conhecimento que ele tinha de navegação fisicamente. E aí apareceram, então, os primeiros mapas. Os primeiros mapas de que nós temos notícia são de 3000 a.C., na Mesopotâmia, e são mapas em tabuletas de argila que foram desenhados, gravados, antes da invenção da escrita. Então, a cartografia ela precede a própria invenção da escrita. O homem, quer dizer, mesmo sabendo navegar, ele não é o único animal que navega. As abelhas também, insetos navegam. As abelhas navegam e são capazes de transmitir para as demais abelhas da colmeia a posição e a orientação de onde está uma possibilidade de obter néctar através de uma dança. Então, a navegação é uma habilidade humana, mas também é uma habilidade inata de vários animais. O ser humano talvez seja aquele que tem a capacidade de gravar o resultado da navegação, a experiência da navegação em forma de mapas. Isso é muito interessante. Então, 3000 a.C., antes da escrita, já havia cartografia. Os egípcios usavam muita cartografia, com fundamentos matemáticos já, para fazer os registros de parcelas, porque eles tinham o Nilo, e o Nilo tem a enchente, eles precisavam reconstruir o sistema de parcelas dele, então já tinham muita cartografia. Os gregos foram quem deram uma roupagem mais científica, foram capazes já de medir a circunferência da Terra. Eratóstenes de Cirena, que dirigiu a Biblioteca de Alexandria, foi quem primeiro mediu a circunferência da Terra, o raio da Terra, com grande precisão. Já sabia o conceito, já tinha os conceitos de paralelos e meridianos, então estavam muito avançados. Ptolomeu, já no século II de nossa era, também astrônomo e geógrafo, foi quem sistematizou bastante a cartografia. E esse conhecimento grego, que chegou à Europa só no século XV, foi provavelmente fundamental para as grandes navegações, porque esse conhecimento era um conhecimento basicamente muito restrito, eram mapas que eram copiados, eram mapas geralmente secretos. Então, a posse desses mapas dava uma grande vantagem estratégica. E, provavelmente, as grandes navegações aconteceram porque os reis de Espanha e Portugal se apoderaram desses mapas que já haviam, então, já tinham uma noção de onde havia terras a conquistar. Os romanos, por outro lado, tinham uma visão muito prática da cartografia. A cartografia deles era uma cartografia mais prática, de rumos e distâncias, de rotas. Então, nesse período, mesmo até o século XVIII, o homem ele tinha que fazer medidas, tinha que observar o espaço e gravar esse conhecimento que ele tinha em forma de mapas. Ele não tinha uma forma de gravar instantaneamente o espaço, o território, como nós temos hoje. Então, ele transformava medidas em mapas. Como que era a vista aérea? Não existia. A vista aérea é uma vista imaginada. Eles imaginavam como seriam os contornos, mediam dos continentes, mediam, e onde não havia informação, acrescentavam seres mitológicos, seres fantásticos, para preencher o espaço onde não havia informação. O homem ele
sempre quis ver de cima. A realidade é essa. Ele sempre quis se imaginar no lugar de um pássaro ou no lugar de um deus para ver o território de cima. Fez isso tanto por finalidades filosóficas ou coisa desse tipo, mas também por finalidade prática. Ele vê o território de cima, lhe dava uma grande vantagem. E ele só foi capaz de fazer isso com a invenção da fotografia. Mas, antes da invenção da fotografia, muito antes, o homem já era capaz de fazer registros perspectivos usando o princípio da câmara escura. Aristóteles já explicava como poderia, através de uma câmara de furo, registrar o espaço através de uma cópia. O pensador Alhazen, que é um pensador que viveu na Pérsia Antiga, pai da ótica, ele já projetou e descreveu como seria uma câmara escura, uma câmara com uma lente, que ele podia, então, copiar o espaço. Esse conhecimento, então, grego e o conhecimento do Islã antigo, na Renascença, foi usado, já por Leonardo da Vinci, para mostrar como fazer cópias usando perspectiva. Esse dispositivo, a câmara escura, que viria a ser a câmara fotográfica, que seria o tataravô dos nossos sensores aerotransportados, sensores orbitais, foi usado na Renascença para provocar uma revolução nas artes. Não sei se vocês ouviram falar já de David Hockney, é um artista muito famoso, e tem um livro que ele publicou chamado Conhecimento Secreto, onde ele defende a tese de que a câmara escura, o desenvolvimento da câmara escura, esse desenvolvimento técnico, afetou muito as artes na Renascença. Se nós olharmos a arte antes e depois, se percebe, então, a presença de um dispositivo técnico que alterou a forma como se fazia arte. E esse dispositivo técnico também afetou a forma como se faziam os levantamentos. Já se passou, então, a dispor de a possibilidade de copiar a paisagem, de gerar perspectivas, e, a partir dessas perspectivas, geradas manualmente, fazer levantamentos topográficos. Isso no século XVI e século XVII. No século XIX, quando o Daguerre inventou a fotografia, já estava tudo preparado para ele. Foi só ele colocar um filme numa câmera escura e fazer fotos. E, em seguida, Locedat, também um francês, teve a ideia de colocar a câmera num balão. E, a partir daí, houve um grande desenvolvimento da ciência, que seria a fotogrametria, quer dizer, fazer fotos, a partir das fotos, fazer medidas. Entre a Primeira e a Segunda Guerra, há um grande desenvolvimento da aerofotogrametria com os aviões. Então, ela foi usada, passou a ser usada para a produção de mapas, porque então o homem, pela primeira vez, foi capaz de observar o território como um todo. Ele não precisava mais inventar conhecimento onde não havia. A Segunda Guerra traz também um grande desenvolvimento da fotogrametria, principalmente para as aplicações militares. Então, se fazem grandes volumes de mapas, grandes volumes de fotografias aéreas para as atividades militares. Mas até então não existia a fotografia orbital. A primeira fotografia orbital que se tem notícia é de um voo da V2, em 1946, tirando fotografias. O foguete que era usado pelas tropas alemãs, né? Então, em posse dos aliados. Na Guerra Fria, acontece, então, um grande desenvolvimento da fotografia de alta altitude. Os americanos precisavam vigiar os soviéticos e vice-versa. Então, eles inventaram um avião chamado U-2, você já deve ter ouvido falar, mais talvez da banda do que do avião, né? Mas o U-2 era um avião que voava a 70 mil pés, a 23 quilômetros, e podia, então, fotografar sem ser abatido. Mas esse avião, desenvolvido em 1956, os americanos já sabiam que um dia ele ia ser abatido, cedo ou tarde. E, ao mesmo tempo, eles inventaram, então, um sistema orbital que se chamava Corona. Foi o primeiro satélite a fazer fotografias do espaço. Ao mesmo tempo, no mesmo ano, praticamente, que o primeiro U-2 era batido na União Soviética, com Gary Powers, você já deve ter ouvido falar, o Corona já começava a fazer fotografias orbitais. Fez, na primeira missão, 7 passagens e coletou alguma coisa como 100 fotografias do território soviético. A partir daí, esse sistema Corona, que foi o primeiro sistema orbital a fazer fotografias aéreas, passou a fazer fotografias sistematicamente, primeiro com resolução de 10 a 12 metros, depois, nas últimas missões, 1,5 metro. As últimas missões foram em 1972.
Esse satélite era um satélite que fazia filme, jogava o filme, um avião pegava, chegou a fazer 800 mil imagens ao longo de várias missões, durante 12 anos. Foi um projeto tão secreto que ele só foi desclassificado e revelado em 1995. Obviamente que os soviéticos também tinham o sistema deles, que chamava Zenit, lançado em 1961. Então, esses sistemas militares dominaram, na década de 60, o cenário. Os civis não tinham acesso a essas imagens. E eles queriam imagens de satélite. Então, o USGS, US Geological Survey, propôs, em 1965, o que seria o Landsat, um satélite para uso civil. E, em 72, foi lançado o primeiro Landsat, que era uma revolução. Ele já continha câmera de vídeo e continha um sensor multispectral scanner, que já era uma câmera digital muito parecida com o que nós temos hoje. Então, as primeiras imagens para uso civil são de 72. Vão fazer agora 40 anos, é muito pouco tempo. E ele revolucionou a forma como a gente via o planeta, porque passou a fornecer imagens com muita frequência, imagens multispectrais. Então, por exemplo, a situação de desmatamento da Amazônia só foi conhecida do público no final da década de 70, no começo da década de 80, com as imagens do Landsat. Então, não se sabia, porque não se fazia aerofotogrametria em grande escala na Amazônia. Essas imagens eram vendidas em fitas e impressas. Alguém pode ter, até na década de 80, usado essas imagens. Por incrível que pareça, um dos maiores clientes do Landsat era a União Soviética, que comprava as imagens para suas finalidades. Então, na década de 70, praticamente o Landsat foi o único satélite, a série Landsat, que foi usada, fora os satélites militares, obviamente. Na década de 80, então, ocorre o lançamento dos satélites 4 e 5, e o lançamento do SPOT, que é o satélite francês, que tinha uma série de características diferentes. Na década de 90, do fim da década de 90, nós assistimos, então, o lançamento dos primeiros satélites comerciais de alta resolução, o Icarus, QuickBird, e agora, atualmente, GeoEye, todos esses satélites que nós conhecemos. Então, como que nós vemos o espaço hoje? De que maneira temos imagens do espaço? Nós temos imagens em vários satélites, em várias órbitas, com frequência temporal que pode ser diária, com vários tipos de canais espectrais e vários tipos de resolução espacial, como eu disse. Então, existem muitas formas de ver a Terra a partir do espaço, a partir da órbita. Nós temos ainda as plataformas aéreas, os aviões que continuam fazendo fotografias, e agora as fotografias digitais e também fotografias multispectrais, com uma velocidade que antes não havia por conta do filme. Outra novidade que nós estamos vendo agora, muito recentemente, são as plataformas não tripuladas, os veículos aéreos não tripulados, os VANTs. Já é possível fazer fotografias aéreas com VANTs, principalmente para aplicações rurais. E temos também as plataformas de mapeamento móvel. Um exemplo mais conhecido, o Google Street View, que vocês já devem ter, obviamente, visto. Então, temos vários tipos de sensores. Temos sensores passivos, que são aqueles que registram a luz refletida, em várias configurações diferentes. E temos os sensores ativos. Os mais conhecidos são o laser e o radar, obviamente. Esses sensores eles emitem a sua própria fonte de energia eletromagnética. Então, temos sensores desse tipo, ativo e passivo, tanto em plataformas orbitais, como em plataformas aéreas, como em plataformas não tripuladas, como em plataformas aéreas. Pois bem, a pergunta que a primeira pergunta é o que nós conseguimos de informações com essas imagens? Nós temos, com as plataformas aéreas e orbitais, não só as imagens no espectro visível. Nós temos as imagens multispectrais, que registram também a banda infravermelha, a banda ultravioleta, que os nossos olhos não veem. Mas, mais importante do que esses sensores, nós temos hoje em dia, graças ao desenvolvimento dos sensores eletrônicos, os sensores hiperespectrais, que são sensores que são capazes de registrar intervalos muito curtos, em torno de 10 nanômetros, do espectro refletido, do espectro eletromagnético. Com isso, nós temos, de um pixel no terreno,
nós podemos ter até 200 medidas diferentes, ou seja, nós temos a curva espectral de um objeto refletido. E, com isso, podemos fazer muitas aplicações. Então, apenas no início ainda. Bem, onde nós podemos aplicar todas essas informações? Nós já vimos alguma coisa na apresentação inicial, nós podemos usar na meteorologia. Todos os dias, alguém vê uma imagem de satélite no jornal, obviamente. Aquilo é uma aplicação remota, um satélite lá fazendo imagens, transmitindo continuamente a Terra. Podemos aplicar na oceanografia, na geologia, na agricultura, floresta, ecologia, urbanismo, uso da terra. Controle de desmatamento é uma das aplicações mais críticas hoje em dia no planeta como um todo, né, o controle de desmatamento. Na arqueologia, nós podemos, já se faz hoje identificação de civilizações que estão enterradas, de caminhos através de imagens de satélite. É uma ferramenta muito poderosa para a arqueologia. Estimativa de biomassa, hoje tem uma tendência aí de se dar crédito de carbono para quem mantém a biomassa, e a estimativa de biomassa é uma das grandes aplicações das ferramentas de observação da Terra, tanto as aéreas, transportadas, com sensores ativos, com sensores passivos. A agricultura de precisão é um grande cliente, obviamente, das tecnologias de observação da Terra, porque a agricultura de precisão faz com que nós possamos ocupar mais, produzir mais, usando menos recursos naturais. Então, é uma grande contribuição da nossa ciência para os nossos filhos, para a preservação do ambiente. Bom, e como que nós somos afetados, fora do pessoal técnico, como que o usuário comum é afetado por essas tecnologias? A primeira e mais simples é a navegação, obviamente, né? Como que nós vamos de um lugar para outro? Nós usamos a tecnologia de satélite para navegar, mas nós usamos também imagens, por exemplo, do Google Earth. Todos usamos para fazer um planejamento o Google Earth. Eu saio daqui, vou para lá, deixa eu ver como é que é o lugar onde eu vou. Então, a navegação é grande, é a primeira aplicação importante. A segunda também, que eu acho mais importante, mas do ponto de vista mais técnico, é o gerenciamento de recursos naturais. Nós estamos preservando a natureza quando nós usamos tecnologia, porque nós temos condição de usar melhor o recurso e produzir mais. Planejamento urbano é um grande também cliente, porque em tempos de aquecimento global nós precisamos monitorar melhor o espaço urbano. Podemos fazer isso de várias maneiras. Por exemplo, vou dar dois exemplos importantes. Eu posso usar um sensor termal para medir a temperatura de um bairro ou de uma casa. E posso orientar o prefeito, o administrador municipal, no sentido de agir naquele bairro que está muito aquecido, e com a ação dele, ele vai reduzir, por exemplo, a incidência de doenças cardíacas. Já se sabe isso, que há alta correlação entre ambientes impróprios, né, muito aquecidos, e doenças cardíacas. Então, essa é uma aplicação do sensoramento remoto, por exemplo. Posso, por exemplo, determinar áreas impermeáveis num determinado lote e taxar o proprietário pela quantidade de água que ele despeja na rede de coleta pública. Então, isso é uma outra aplicação de sensoriamento remoto aerotransportado ou mesmo orbital. Bem, o que mais nós temos por aí? Como vai ser o sensoriamento remoto? Como vão ser as geotecnologias daqui em diante? Então, nós vamos ter vários outros colegas falando, mas uma das grandes características desse período é a grande abundância de informação. Nós temos muita informação e nós temos dificuldade em usar essa informação. Todo mundo já deve ter sentido isso. Outra característica é, como nós temos muita informação, essa informação ela é gratuita. Ela há a tendência de querer que a informação seja gratuita e, às vezes, isso não é verdade. Então, o que nós podemos fazer com esses dados gratuitos? Google Earth, por exemplo. Existem experiências muito interessantes de mapeamento colaborativo. Existem já várias plataformas, o Google Mapmaker, que vocês devem ter ouvido falar, o OpenStreetMap, que são ferramentas que usam imagens disponibilizadas gratuitamente para as pessoas produzirem colaborativamente mapas.
Aí a pergunta é a seguinte: quando que eu posso usar esse tipo de mapa, produzido colaborativamente por pessoas voluntárias? Posso usar, por exemplo, em situações de grande risco, por exemplo, países da África, Sudão, tem um grande projeto de produção de mapas cooperativos nessa região. Agora, será que eu posso usar para navegar? Será que eu consigo ter segurança colocando o meu veículo para navegar numa estrada que foi desenhada por um voluntário que eu não sei quem é? Então, essas questões são importantes a partir de agora a gente colocar, quer dizer, dados gratuitos, mas será que eu posso confiar em tudo isso que foi feito gratuitamente, colaborativamente? Então, essa é a outra face dessa moeda de um grande número de informações, a confiança que eu tenho nessa informação. Por outro lado, é possível, para quem faz desenvolvimento, pensar que, com tanta informação em forma de imagem, é preciso desenvolver uma ferramenta que seja capaz de, desse grande volume de imagens, extrair a informação que me interessa. Eu, como usuário, quero uma informação, e eu não quero ter que ficar interpretando as imagens. Então, esse seria um grande desafio para as pessoas que estão no mercado, tanto comercial como no mercado científico, trabalhar no sentido de desenvolver ferramentas que sejam capazes de interpretar automaticamente, quase que em tempo real, esse grande volume de imagens que nós recebemos todo dia. É essa mensagem que eu tinha para trazer para vocês, e mais uma vez agradecer a todos, a Santiago Sintra pelo convite, pela oportunidade, espero ter atendido, com essa minha visão de cientista, a perspectiva, a expectativa de vocês. Muito obrigado.